Vamos lá, boa noite. Estamos voltando para o nosso de Masechet Shabbat. A gente está no Daf Nun Rei Amud Aleph. Chegamos no Daf Amud Bet, na verdade, mas vamos voltar rapidinho para Amud Aleph, porque a gravação caiu no fim do último. Amar Ravami, imitar Belochet vem Nisurim Beloavon. Fala Ravami, não existe morte sem pecado, nem sofrimento sem pecado também. Het e Avon são duas palavras para pecado. Quer dizer, se acontece algo não bom com a pessoa, qualquer coisa ruim é devido a algo errado que ele fez no passado. Porque, de forma geral, cada ele lidera o mundo, rege o mundo com Hesed, então se tem algo ruim, algo de ruim que acontece com a pessoa, é para consertar algum pecado que foi no passado. Ele prova isso de Psukim. Não existe morte sem pecado, está assim no Pasuk, a nefesh achotat hitamut. A nefesh que fez um pecado, ela vai ser morta, certo? Cada um paga pelos seus próprios pecados. Ben lo isabe avonav, ve'av lo isabe avonaben. O pai não paga o filho não paga pelos pecados do pai, e o pai não paga pelos pecados do filho. Tzidkata tzadik alav tiye. O tzadik, a tzidkut dele, o que ele foi tzadik, é o que define quem ele é. Verishad arashá alav tiye. E a maldade do Urashá é o que ele vai receber, certo? O Tzadik recebe de acordo com a tzidkut que ele fez, e o Urashá recebe de acordo com a reshut que ele fez, cada um de acordo com o que ele merece. Isso com relação à morte. Isso que não tem sofrimento sem pecado, o fakadet beshevet pisham, o benegaim avonam. Sim, o Pasuk está falando que a Kadosh Baruch Hu vai trazer. Shevet é um bastão no qual a pessoa recebe uma pancada, e negaim, de acordo com o peixe, com a voz, de acordo com os pecados. Porém, pergunta Gemara, meiti vei viranamu, damru malachi asharet nakados bruhu, ribono shelo lam ibnei makanas damitala damarishon, malachi asharet, perguntaram para Kadosh Bruhu, ribono shelo, por que Damarishon morreu? Por que se decretou sobre ele morte? A priori ele foi criado para viver para sempre. Amarle mitzvah kalatzi vitiv avaralea, falou a Kadosh Baruch Hu, olha, eu dei para ele uma mitzvah, ele transgrediu ela, eu falei para ele não comer de etzadat, ele comeu, fez um pecado, certo? A priori parece com o que a gente falou até agora, se não tivesse pecado não teria morte. Mas eles perguntaram qual foi o pecado, a Kadosh Baruch Hu respondeu, Amrulo, falaram Malachi para Kadosh Baruch Hu, velo Moshe veron shekimu kol haTorah kula umetu, perguntaram Malachi para Kadosh Baruch Hu, Moshe e Aaron, eles cumpriram a Torá inteira, e mesmo assim eles morreram, não faltou nada, não teve nenhum pecado. Sim, a gente vai ver que tem uma opinião que Moshe e Aaron sim pecaram em algum momento, quando eles bateram na pedra, mas a priori a opinião dessa braita é que Moshe e Aaron não pecaram a vida inteira, mesmo assim eles morreram. Amarleum respondeu a Kadosh Baruch Hu para os anjos, Mikre echad la tzadik velarashá la tov vechulei. Falou Kadosh Baruch Hu para la tov la taot vechulei. Falou Kadosh Baruch Hu para os malachim asharet, todo mundo recebe igual. Não tem divisão, não tem mudança, não tem separação. Todos os filhos recebem a mesma coisa. Morte é algo que acontece para todo mundo. Não tem independente de quem é a pessoa, morrer é parte da vida, certo? Então, daqui, a priori, dessa praia a gente vê que mesmo Moshe e Aaron, que não fizeram pecado nenhum, eles morrem. Então, tem mitá sem pecado, tem morte sem pecado. Essa braita discorda do que Ravami falou, e Ravami ele é um amorai, não pode discordar com uma braita. Responde a Gemara, o de Amar que Aitana. Fala Gemara, não, o nosso Ravami, ele segue o que aparece em outra braita. Tem uma outra opinião entre os Tanaim, que diz que realmente Moshe e Aaron pecaram, por isso eles morreram. Detanya, Rabbi Shimon ben Lazar Omer, Af Moshe e Aaron bechetan metu. Mesmo Moshe e Aaron também morreram por causa do pecado que eles fizeram. Shenemar, Yan lo emantem bi. A Kadosh Baruch Hu fala para Moshe e Aaron, vocês vão morrer aqui, não vão entrar no Etzir, vão morrer no deserto, porque vocês não acreditaram em mim. Quando eu falei para falar com a pedra, não só não acreditaram, lo emantem bi, vocês fizeram com que o povo não acreditasse em mim. Porque eu falei para falar com a pedra e vocês bateram. Não era para ter feito isso. Emantembi, mas se vocês tivessem fortificado a minha emuná, tanto vocês em mim, quanto causar emuná para a Israel, para terminar lá, não teria chegado a hora de vocês morrerem. Ou seja, a gente encontra em nome de Hashem Lazar que Moshe e Aaron morreram por causa do pecado que eles fizeram. Então, realmente é uma discussão entre Tanaim. A primeira braita aparentemente falou que não tem morte sem pecado. A primeira braita falou que, olha, Mikre Hadekulam, é possível que as pessoas morram independente de pecados. E Rabbi Shimon ben Lazar fala que não, Moshe e Aaron morreram porque eles fizeram algum reto.
fizeram algum pecado ao bater na pedra. Já pessoas que não fazem pecado a priori não vão morrer. Então, Ravami está seguro por enquanto. Ele encontrou uma braita que segue a opinião dele, a opinião de Rabi Shimon ben Elazar. Meiti veio pergunta, Gemara, está escrito na braita o seguinte: Arba metu betioshel nachash. 4 pessoas morreram por causa do que a cobra fez. Certo? O pecado que a cobra causou em Adão e Havá e trouxe morte para o mundo. Tiveram 4 pessoas na história que só morreram por causa daquele pecado de Adão Arishon causado pela cobra, que trouxe a morte para o mundo. Sem isso, eles não teriam morrido, porque eles não fizeram pecado nenhum durante a vida. Velem, quais são essas 4 pessoas? Binyamin ben Yaakov, Binyamin, certo? Tribo de Binyamin, não a tribo inteira, mas é aquele que começou a tribo, Binyamin, filho de Yaakov, Ve Amram avi Moshe, o pai de Moshe Rabbeinu, Amram, Ve Ishai avi David, o pai de David Amelech, Ishai, Ve Kalev ben David, Kalev, um dos filhos de David Amelech. Temos aqui 4 pessoas que morreram só por causa do pecado de Adão Arishon. Eles próprios não mereciam ter morrido, mas eles morreram por causa de um pecado de Adão Arishon lá atrás. Daqui a gente vê que existe morte sem pecado, porque esses 4 não pecaram e mesmo assim morreram. A Gemara não concluiu a pergunta ainda, certo? A priori tá bom, a gente falou que é discussão. Vekulhu Gemara, e todos eles são Gemara. Gemara significa que a gente tem uma Kabbalah, uma tradição de que foi isso que aconteceu. Levar me Ishai avi David me faresh beikra. Fora Ishai, pai de David Amelech, com ele a gente encontra no Pasuk, que está escrito que ele morreu por causa do pecado da Nahash, causado pela cobra, mas que ele não tinha pecado nenhum. Os outros é tradição de que eles não pecaram. Mas Ishai, isso sai do Pasuk. Está escrito no Pasuk, Veta Masá Shama Abshalom Tachat Yoav, Sar על הצבא, והמסע בין איש ושמו יתרה ישראלי, אשר בא אל אביגל בת נחש, אחות צרויה, אם יואב. Certo, tem aqui um passuco falando sobre alguém chamado Amassá, quando Absalom se rebelou contra David Amelech, ele substituiu Yoav. Yoav era o general do exército, e Absalom tirou Yoav de seu Ramatkal e colocou Amassá no lugar. Amassá, conta o passuco, ele era filho de Avigail bat Nahash, ele é filho de uma mulher chamada Avigail, filha de Nahash, filha de uma cobra. Parece que o nome do pai de Avigail era cobra. Pergunta a bat Nahash, olha, ela não era filha de alguém chamado Nahash, ela era filha de Ishai. Dertiv v'achiotem Tzeruya be'Avigail. Está escrito no passuco claramente que Tzeruya e Avigail eram filhas de Ishai. Então, por que Ishai foi chamado no passuco de Nahash? Ela bat mi shemet betioshel Nahash. Abishai é chamado de Nahash, representando o seguinte: Abigail era filha daquele que morreu por causa do pecado da Nahash. A gente tem aqui um passuco explícito falando que Ishai, pai de David Amelech, nunca fez nenhum pecado, ele morreu somente por causa do pecado de Nahash. Mane, agora quem falou essa braita? Que esses 4, Binyamin, Amram, Ishai e Kalev, não fizeram pecado nenhum. E se for o Tana que apareceu lá em cima, que contou a conversa entre Malachi Asharet e Akadosh Baruch Hu, Veika Moshe e Aaron, esse Tana souber que também Moshe e Aaron não pecaram. Então, o Tana que falou essa braita, existem 4 pessoas que morreram por causa do pecado de Nahash, não pode ser o Tana que contou a historinha da conversa entre os anjos e Akadosh Baruch Hu, porque de acordo com aquele Tana, Moshe e Aaron também não pecaram. Ela lava, então, aparentemente, é quem discorda daquele Tana, Rabi Shimon ben Elazar. Então, a priori, essa braita vai de acordo com Rabi Shimon ben Elazar, que Moshe e Aaron também pecaram, e morreram por causa do pecado deles. O Shema Minai, daqui a gente vê que mesmo de acordo com Rabi Shimon ben Elazar, que falou que Moshe e Aaron pecaram, tem 4 pessoas que morreram mesmo sem ter pecado nenhum. Então, quando Rabi Shimon ben Elazar falou que Moshe e Aaron morreram por causa do pecado deles, ele não quis dizer que não tem morte sem pecado. Ele quis dizer que Moshe e Aaron morreram por causa do pecado que eles fizeram. Mas é possível que tenha gente que morra sem fazer pecado nenhum. Como quem? Como Binyamin, Amram, Ishai e Kalev. Então, a gente vê que mesmo de acordo com o Rabi Shimon ben Elazar, existe morte sem pecado. Vetilta de Ravami, tilta. Então, aqui a gente tem uma pergunta para Ravami, que é uma pergunta que não tem resposta. Ou seja, a morte, e às vezes até o sofrimento, ele acontece porque essas são as regras do mundo, essa é a natureza do mundo que a Kadosh Baruch Hu criou. Mesmo que a pessoa não tenha algum pecado a ser perdoado, certo?
tem só completar aqui talvez a ideia, tem um dos grandes Mekubalim, é chamado Ramak, Moshe Cordovero, ele escreveu um livro chamado Tomer Dvorah, um livro sobre as Yud Gimel Midot, e quando ele faleceu, o Arizal fez o espedo dele, o Arizal em Tzfat fez o espedo do Ramoshe Cordovero, ele falou que o Ramoshe Cordovero só morreu por causa do pecado de Adam Arishon. Esse é mais um aí para entrar na lista da história que não fizeram pecado nenhum. Então, de qualquer jeito, a gente vê que é possível que pessoas morram mesmo sem pecado nenhum, porque isso é parte da natureza dele. Fala, Gumará. Amar Rashmuel bar Nachmani, Amar Rabi Yonatan. Agora a gente vai trazer algumas, em nome de Rashmuel bar Nachmani, que falou em nome de Rabi Yonatan, a gente vai trazer algumas historinhas do Tanakh, que aparentemente teve um pecado, até um pecado grave, e ele vai falar que, olha, todo mundo acha que ele pecou do modo como parece, com a gravidade do pecado que parece, está errado. Não está lendo o Tanakh certo. Ele fala para a gente o seguinte, todo mundo fala que Reuven pecou, com certeza ele está errado. Aparentemente, da linguagem do Passuco, do que está escrito no Passuco, vai trazer aqui para frente, na próxima linha, parece que depois que Rachel faleceu, Reuven era filho de Leá. Depois que Rachel faleceu, Yaakov, ele foi definir a casa dele, ele tinha 4 esposas, certo? Rachel, Leá, Bilá e Zilpá. Quando Rachel faleceu, que era a casa principal de Yaakov, ele se mudou para a casa de Bilá, que era escrava de Rachel, e não para a casa de Leá. Agora, está escrito no Passuco, a linguagem do Passuco parece que depois que Rachel faleceu, Reuven, filho de Yaakov, teve relações com Bilá, que era a esposa do pai, o que seria proibidíssimo. Então, fala Rav Shmuel bar Nachmani que, embora pareça isso do Passuco, todo mundo acha que leu o Passuco e entendeu que realmente Reuven fez isso, teve relações com Bilá, que era que era a esposa do pai, e não era Toé, com certeza ele está errado, Shneimar, está escrito no Passuco, veio Bnei Yaakov, Shneimassar. Está escrito no Passuco que os filhos de Yaakov Avinu eram 12, quer dizer, o Passuco, obviamente, são 12, dá para contar, mas esse Passuco vem falar, olha, os filhos de Yaakov Avinu eram 12, Melamed, Kulam, Shkulim, Kehad, que todos são do mesmo nível, e se Reuven tivesse um pecado tão ramur como esse, tão grave, ele não seria contado como um dos filhos de Yaakov. Então, pergunta, mas então o que eu faço com o Passuco? Está escrito no Passuco, que ele se deitou com a mãe com Bilá, a esposa de Yaakov, a esposa do pai dele, certo? Não poderia. Não é a mãe dele é Leá, mas é a esposa do pai, é proibido. O que o Passuco quer dizer, o seguinte, olha, quando Yaakov Avinu foi se mudar para a casa de Bilá, Reuven atrapalhou. Reuven, ele tirou a cama de Yaakov do quarto, ele mudou alguma coisa no quarto que impediu Yaakov de dormir no quarto com Bilá. Então, já que ele fez algo assim, que com certeza é errado, certo? Com certeza não deveria ter feito isso, mas já que ele impediu Yaakov de se deitar no quarto com Bilá, o Passuco fala que é como se ele próprio tivesse feito isso, como se Reuven próprio tivesse feito isso, quer dizer, foi tão grave o que ele fez, como se ele próprio tivesse feito um ato que é mais grave ainda. Mas a verdade é que o máximo que ele fez foi mudar a cama de lugar, não é que realmente ele se deitou com ela. Tânia, Rav Shimon Lazar Omer, Mutzal Otot Tzadik Meto Avon, Velo Ba Maaseh Zeh Leyedo. Fala Rav Shimon Lazar, com certeza Reuven não fez tal ato, com certeza Reuven não se deitou com Bilá, a esposa do pai. Efshar Atid Zerol Lamod Al Harival, os filhos, as gerações dele, as gerações de Reuven vão ficar no Areival, quando Yoshua entra com Am Israel em Eretz Israel, eles vão para o norte, lá um pouco mais para o norte, no caminho para o norte, não muito acima, perto no Shomron hoje em dia, eles vão para 2 montanhas chamadas Aragrizim e Areival, e lá Yoshua lê todas as averot que tem na Torá, e todo mundo fala amém. Então, imagina, os descendentes de Reuven vão ficar no Areival, Vilomar, e vão falar Arur Shochev Meshet Aviv, Arur Shochev Meshet Aviv, amaldiçoado seja aquele que se deita com a esposa do pai, Ve'yavo Chetz Le'ado, e ele próprio fez isso, se os descendentes dele vão lecaler, vão amaldiçoar alguém que faz uma coisa dessas, será que ele próprio fez? Então, o que a gente faz no Passuco? Está escrito Veishkavet Bilá, que ele se deitou com ela, ele estava cobrando a vergonha da mãe. Amar, o que eu expliquei antes, a Gemara atrás agora. Amar, ele falou para si mesmo,
Se a esposa, desculpa, não esposa, se a irmã da minha mãe, ela era alguém que fazia minha mãe sofrer, porque Jacob escolheu Leá. Ele casou primeiro com Leá e depois com Rachel, mas ele vivia principalmente na casa de Rachel. Então, se Rachel, que é irmã de Leá, ela causou um certo sofrimento para Leá, porque Jacob Avinu escolheu ela mais, no momento em que Rachel faleceu, Jacob Avinu vai mudar para a casa da escrava de Rachel, que é Bilá, Shivchat achot imi te'etzara leimi, a escrava da irmã da minha mãe vai causar esse sofrimento para minha mãe? Amado Bilbelet Matzah. Aí foi ele, mexeu a cama, tirou a cama, não sei o que ele fez lá no quarto, mas ele tirou a cama. Então o Passuque chamou isso de como se ele tivesse deitado com ela, não é que realmente ele fez tal coisa, mas ele mudou a cama, ele mexeu as coisas do quarto de Jacob e de Bilá. Por isso o Passuque falou nessa linguagem, mas não é que ele fez tal coisa. Acherim omrim, tem quem diga, shtei matzaot bilbed, achat shel shechina ve'achat shel aviv. Tem quem diga que ele não mexeu na cama de Bilá, não é que ele tirou a cama dela, e sim ele tirou a cama de Jacob Avinu, e consequentemente ele tirou a Shrat Shechina que tinha lá. Vaindertiv as hilalta itzuei ale. Ponto. Certo? Então, a priori, ele provou daqui, que Rav Shmuel Bar Nachmani mostrou daqui, que Reuven não fez o ato que parece que ele fez do Passuk, certo? Com certeza ele fez algo de errado, porque ele não deveria ter tirado a cama de Jacob, ou o que quer que seja que ele fez, porque Jacob escolheu lá, então Jacob é o pai, mas de qualquer jeito, o que ele fez não foi se deitar com a esposa do pai. Ketanai, a priori esse é machloket entre Tanaim. Está escrito, quando Jacob vindo vai dar a brachá para os filhos, ele fala para Reuven, pachaz kamaim al totar. O que é essa palavra pachaz kamaim? Rabbi Lazar Omer, pasta chavta zalta. Você se apressou demais, você decidiu demais, você tomou uma decisão sem pensar demais e você zilzel no seu pai, certo? Quando Jacob estava falecendo, ele chamou os filhos, ele dá uma brachá, mas ele dá junto tochachot, ele adverte os filhos. Então ele falou para Reuven, você tomou decisão rápido demais e você desprezou a minha decisão e você atrapalhou, você tirou minha cama. Rabbi Yoshua Omer, passat al dat chatata zanita. Rabbi Yoshua, ele tem uma linguagem mais pesada. Ele falou, passat al dat, você passou por cima da nossa religião, chatata zanita, você transgrediu, você fez um pecado de snut, possivelmente. Então, esses dois entenderam que Reuven realmente fez algo de errado. Talvez não tão errado quanto aparece na linguagem do Passuk, mas teve aqui algum pecado em que ele transgrediu a vontade do pai, tirou a cama do pai do quarto, alguma coisa do tipo. Rabban Gamliel fala que não, a linguagem, o Passuk, Pachaz kamay mal totar, tem um outro sentido, um sentido de, aqui a gente está meio que Rashei Tevot, sim? Pachaz, pei, het, zain, o primeiro explicou pasta, chavta, zalta, pei, het, zain, e aqui também, passat al dat, chatata, zanita, também é Rashei Tevot, sim? Rabban Gamliel, ele abre Rashei Tevot, a palavra pachaz, para algo mais positivo. Pilalta, você rezou, chalta, você rezou a ponto de ficar doente, zarchat filatecha, sua tefilá foi aceita, certo? Esse passo não está falando sobre algum pecado que ele fez, e sim sobre uma tefilá muito forte que foi feita por Reuven. Amar Rabban Gamliel, adain tzrichimanu lamudai. Fala Rabban Gamliel, mesmo com todos esses pirushim para a palavra pachaz, a gente precisa da explicação de Rabbi Lazar Amudai. Rabbi Lazar, ele era chamado assim, dessa forma. Rabbi Lazar Amudai Omer, afochet atevá vedorsha, inverte a palavra. Em vez de pei, het, zain, vamos inverter para zain, het, pei. Za'azata, irtata, parcha, het, mimcha. Certo? Você ficou mesazea, você ficou muito preocupado, você tomou muito cuidado e você acabou se afastando do pecado. Quer dizer, surgiu a ideia, o pensamento de fazer um pecado, mas Reuven se segurou e não fez nada de errado. Então, o Passuca aqui, de acordo com esse Tanaim, o Passuca aqui está falando bem de Reuven, ele não chegou nem a fazer nada de errado. De qualquer jeito, a gente viu que tem uma certa marroca dentro do Tanaim, se Reuven ele realmente fez algo errado ou não. Mas mesmo que tenha sido algo errado, é algo leve, não algo tão grave quanto parece do Passuca. Simplesmente no nível de Reuven, mesmo algo pequeno é considerado um pecado muito grande. Ou seja, isso que a Torá usou uma linguagem pesada e grave para o pecado de Reuven, não é uma descrição do pecado, e sim uma descrição da gravidade do pecado que ele teve.
Rava Amar ve'amra Rabi Amrava, Zacharta oncho shel davar, chalita atzmecha choli gadol, pirashta milachto. Rava fala, também ele tem uma explicação para a palavra pachaz, invertida, zain, heit, pei, significa o seguinte, Zacharta oncho shel davar, se lembrou, deve ser que ele teve alguma vontade de fazer alguma coisa com Bilá, mas se lembrou do castigo do pecado, chalita atzmecha choli gadol, a ponto de ficar doente e sofrer porque se reconheceu o erro e o pecado, pirashta milachto, isso te impediu realmente de fazer o pecado. Aqui aparece, tem um siman, de vez em quando aparece esse simanim assim na Gemara, para falar, é meio que um índice do que vai aparecer em diante. Reuven, a gente viu sobre Reuven, que o pecado aparentemente muito grave de Reuven, que está escrito no Passuco, não é exatamente assim. Agora a gente vai ver sobre Bnei Eli, Bnei Shmuel, David, Shlomo e Yeshayahu. Não Yoash, é Yeshayahu, Siman. Então, vamos ver cada um deles, certo? A gente vai ver a historinha, o que está contado no Tanakh e como a Gemara interpreta isso. O Tanakh, de novo, a ideia vai ser a mesma. O Tanakh conta essa história como se fosse um pecado muito grave, muito pesado, mas é a linguagem do Tanakh, quando na verdade o pecado não foi assim tão pesado, mas para as pessoas que a gente está tratando deles, pessoas tão grandes e importantes, mesmo uma coisa pequena é considerada um pecado grande. Por exemplo, tem Rav fala, a Gemara fala o que é Hilul Hashem, o que significa fazer Hilul Hashem. Então Rav fala o seguinte, fala, olha, para mim, eu sou Rav, eu era o rabino da cidade, o rabino, na verdade, do grande rabino do mundo inteiro, na época dele. Ele fala, olha, para mim, que todo mundo me considera um grande rabino, se eu não pagar a makolet na hora, fizer afiado, já é Hilul Hashem. Ou seja, quanto maior a pessoa, mais ele tem que tomar cuidado com os atos que ele faz, porque às vezes mesmo um ato pequeno pode causar aos olhos das pessoas, olha, o rabino não pagou na hora, porque ele foi embora, cadê ele não vai pagar, e não vê que ele pagou depois, pode dar problema. Então, quanto maior a pessoa, mais ele tem que tomar cuidado. Então, a gente tem aqui pessoas muito, muito grandes, que já que eles fizeram um erro pequenininho, o Passuco chamou o erro deles do jeito mais grave possível, para mostrar que no nível deles, qualquer coisa é como um pecado grave. Então, vamos lá. Todo mundo fala que os filhos de Eli a Cohen pecaram, ele com certeza está errado. Os filhos de Eli a Cohen, qual é a história que aconteceu com eles? Eli a Cohen, ele era o Cohen Agadol no Mishkan, quando o Mishkan ficava em Shiloh, na época de Shmuel Anavi. Shmuel Anavi, ele aparece logo depois de Eli a Cohen. Viveram juntos, Eli a Cohen que transformou Shmuel em quem ele foi. Mas, de qualquer jeito, aparece nos Psukim que os filhos de Eli a Cohen não seguiram o caminho dele, e está escrito que as mulheres que iam no Mishkan trazer um korban, mulheres que davam à luz, elas tinham que trazer um korban no Mishkan, está escrito do Pasuk que Hofni e Pinchas, os filhos de Eli, se deitavam com essas mulheres. Agora, eram mulheres que iam trazer um korban porque tiveram um filho e precisavam voltar para casa. E o Pasuk fala que parece que eles faziam coisas terríveis, certo? Com as mulheres que chegavam lá. Então, fala Shmuel bar Nachmani que Zelonachon, não é exatamente assim, não foi isso que aconteceu. Todo mundo que lê o Pasuk do Tanakh e acha que realmente eles fizeram isso, ele leu errado. O que o Pasuk quer dizer? Já vamos ver. Shneimar, de onde ele sabe que realmente eles não fizeram algo tão errado, está escrito no Pasuk, Vesham Shnei Ben Eli, no Mishkan tinham os dois filhos de Eli, Hofni e Pinchas, Koanim Lashem. O Pasuk fala que eram Hofni e Pinchas, Koanim para Kadosh Baruch Hu, certo? Usa uma linguagem de, olha, eles eram os Koanim de Hashem, quer dizer, o Pasuk vê eles com bons olhos, independente do que eles fizeram. E se realmente eles tivessem feito o que parece do Pasuk que eles fizeram, eles não seriam vistos com bons olhos do Pasuk, pelo Tanakh. Savar la Kirav, de onde ele tirou isso? Ele tirou isso do Kirav de Amarav, Pinchas Lochatá. Pinchas não fez pecado nenhum. Mekish Hofni le Pinchas. O Pasuk colocou Hofni e Pinchas juntos para ensinar isso. Ma Pinchas Lochatá, af Hofni Lochatá. Do mesmo jeito que Pinchas não pecou, assim também Hofni não pecou. Elamani me caí masheres que vunetanashim. Então pergunta a Gemara, mas espera aí, está escrito no Pasuk asheres que vunetanashim. Parece que eles se deitavam com as mulheres que vinham para o Mishkan. O que o Pasuk quer dizer? Estão falando que o Pasuk não é Kipshuto, não é como eu leio de maneira simples. Então o que ele quer dizer?
Responde a Gemara, mitoch sheshahu et kineim shelo alchot shel baleim alem hakatuv keilu shchavum. Fala a Gemara o seguinte, olha, as mulheres que traziam korban, eles enrolavam, não faziam korban direto. Os filhos de Eli, eles sentiam pecado, certo? Eles não queriam korban cru, eles queriam primeiro cozinhar o korban, pegar a parte deles e depois fazer o korban. Quando geralmente a ordem é ao contrário. A ordem é que quando alguém traz um korban, você queima no Mizbeach, e o que sobra, os Kohanim pegam para eles. Eles queriam fazer o contrário, primeiro pegar a parte deles e depois ir para o Mizbeach. Então isso daqui enrolava, fazendo com que as coisas acontecessem mais devagar, porque as pessoas não queriam que fizesse o korban do jeito correto, na ordem certa. Então o que acontecia é que a fila no Mishkan ficava muito mais longa. Então as mulheres que chegavam no Mishkan, e elas deveriam, na verdade, chegar na segunda-feira, fazer o korban, fim do dia ir para casa e chegar em casa na terça, na quarta, na quinta, dependendo de onde ela morasse, por causa da fila que formava no Mishkan, devido ao comportamento deles, a mulher podia chegar lá segunda de manhã, às vezes esperar uma semana até ser atendida, ser feito o korban dela e voltar para casa só na semana seguinte. Então, já que eles impediram as mulheres de voltarem para casa 2, 3 dias depois, voltar logo para casa, e elas acabaram ficando uma semana fora de casa, e por causa disso não puderam voltar para os próprios maridos, o Passu considera isso como se eles tivessem feito, como se eles tivessem se deitado com elas, mas não é que isso aconteceu na prática. E sim, eles afastaram ela do marido, certo? A ideia é a mesma. Alguém que se deita com uma mulher casada, ele afasta ela do marido. Então, aqui também, eles afastaram ela do marido, que ela não pôde voltar logo. O Passuco fala nessa linguagem como se eles tivessem feito isso, mas eles não chegaram a fazer. Gufa. Amarav Pinchas Lochatá. A Gemara prova de onde Rav tirou que Pinchas não pecou. Shenemar. Assim no Passuco é o seguinte. Ve'achia ben Achitu v'achi kavod ben Pinchas ben Eli Kohen Hashem. Certo? O Passuco, quando vai falar de Pinchas, fala que ele era filho de Eli Kohen Hashem. Será que ele poderia ter feito realmente um pecado como esse, de se deitar com mulheres casadas? E o Passuco vai falar que ele é filho de Eli Kohen Hashem. Ali está escrito no Passuco que uma pessoa que faz pecados assim tão graves, a Kadosh Baruch Hu não vai deixar sobrar nada dele. Kadosh Baruch Hu vai acabar com a descendência e com a existência dessa pessoa. E a Gemara Doreshet, Israel, se é alguém em Israel que fez tal pecado, se for um Israel que faz um pecado desses de mulheres casadas, ele não vai ter filhos que vão ser Chachamim e nem filhos que vão ser Talmidei Chachamim. Vem Cohen, e se ele é Cohen, se ele é Cohen, os filhos dele, os descendentes dele, de alguém que fez tal pecado, nunca vão conseguir trabalhar no Beit HaMikdash ou no Mishkan para fazer korbanot. Ou seja, a gente vê que o próprio Passuco fala que alguém que faz pecados tão graves, a Kadosh Baruch Hu doei, cuida para que dessa pessoa não saia nada. E Pinchas é trazido no Passuco como filho de Eli, Cohen, Hashem. Por quê? Pinchas lochatá. Daqui a gente viu que Pinchas não realmente fez tal pecado. Ela activa Sherish Kavun. Mas pergunta a Gemara, olha, Pinchas, tudo bem. Pinchas eu consigo tirar ele da Tmuna, tirar ele do pecado. Porque realmente ele foi colocado no nome de Eli Cohen. Mas está escrito no Passuca Sherish Kavun. Se Hofni pecou, Pinchas pecou junto, porque está escrito Ishkavun no plural. Parece que eles se deitaram com as mulheres, no plural. Então parece que Pinchas também estava na história. Na Torá, no Tanakh, está escrito sem o Vav, que pode ser lido no singular. Então tá bom que a leitura é no plural, mas a linguagem do Tanakh é no singular. Ele fala para os filhos, olha, eu estou ouvindo coisas ruins de vocês. Ele fala para os filhos, eu estou ouvindo coisas ruins de vocês. Então parece que ele está falando com os dois filhos, parece que os dois filhos saíram do caminho e fizeram tal coisa. Aqui também não está escrito Banai, meus filhos, está escrito Beni, possivelmente, Beni é no singular. Então pode ser que Eli está falando com o filho Hofni, mas Pinchas não fez nada. Ve'aktiv ma'avirim, está escrito que eles tiraram as pessoas, eles afastaram as pessoas.
o Am Yisrael inteiro não queria mais ir para o Mishkan, porque você chega lá e encontra esse tipo de coisa, você não quer voltar. Então, parece que os dois causaram um afastamento do tzibur inteiro do Mishkan, no plural. Então, o que você vai me dizer que só Hofni pecou? Parece que Pinchas também pecou. Então, a priori, não dá para entender. Por que o pastor falou que Pinchas ele era filho de Eli, Cohen Hashem? Fala bem dele, se parece que ele próprio também era causador do que aconteceu. A Maravona Bedravashua, Maviram Ktiv. Aqui também está escrito no singular. Tá bom que a gente lê no plural, mas está escrito no singular para dizer que é só Hofni que pecou. Ve'aktiv Benei Blial, fala, olha, mas aqui a gente acha no Pasuk que eles são chamados de Benei Blial, não é um nome muito simpático, mas é no plural. Parece que tanto Hofni quanto Pinchas eram pecadores. Fala, מתוך שהיה לו לפנחס למחות לחופני ולא מניחה, מעלה עליו הכתוב כאילו חטא. Fala, Agmará, o seguinte, olha, realmente só Hofni pecou, Pinchas não. Mas já que Pinchas ficou quieto e deixou Hofni pecar, então o Pasuk conta como se ele também tivesse pecado. Igual a gente falou antes, que todo mundo pode advertir alguém e não adverte, é como se ele fizesse parte do pecado. Então quem pecou foi só Hofni. Mas Pinchas, que poderia ter advertido e não fez nada, ele entra na conta do pecado. Certo? Essa é a opinião de Rav. A opinião aqui em cima de Rav Shmuel Bar Nachmani é que tanto Pinchas quanto Hofni não pecaram. O Pasuk que falou Hofni, Pinchas, vem dizer, olha, igual Hofni é Cohen Lashem, desculpa, igual Pinchas é Cohen Lashem e não fez pecado nenhum, assim também Hofni é Cohen Lashem e não fez pecado nenhum. Essa é a opinião de Rav Shmuel Bar Nachmani. A opinião de Rav, que aparece aqui embaixo, é que realmente Pinchas não pecou, mas Hofni sim. Só que Pinchas, ele deveria ter advertido o Hofni, ele não falou nada. Vamos mais um. Amar Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbeinu, Kol Omer Benei Ishmael Chatu e Noel Atoe. Benei Shmuel Chatu e Noel Atoe. Todo mundo que fala que os filhos de Shmuel pecaram, virando a monte, sim, não dava um Dalef, todo mundo que fala que os filhos de Shmuel pecaram, ele está errado, ele não leu direito. Shinemar, está escrito no Pasuk, Vaihi kasher zaken Shmuel, ubanav lo alchu bedrachav. Está escrito no Pasuk que quando Shmuel envelheceu, ficou mais velho, os filhos dele não seguiram o caminho dele, certo? Não eram iguais Shmuel. E aí ele a própria Gemara já explica, Bidrachavu de lo alchu, mirtanam lo chatu. O Pasuk só vem dizer que eles não seguiram o caminho de Shmuel, mas não quer dizer que eles pecaram. Shmuel era alguém especial, já vamos ver o que ele fazia de especial, mas Shmuel ele era alguém muito, muito cuidadoso, os filhos não tanto, mas não quer dizer que eles fizeram alguma coisa de errado. Então todo mundo que acha que os filhos de Shmuel pecaram, ele leu errado o Pasuk. O Pasuk só vem dizer que os filhos de Shmuel não eram igual ao pai, mas não fizeram algo errado. Elamani me quem vai tu achreia betza, pergunta, mas espera aí, está escrito que os filhos de Shmuel, eles vai tu achreia betza, parece que eles Shmuel era o shofet, ele era o juiz de Am Yisrael, os filhos também eram juízes, e parece que os filhos, como juízes, acabaram correndo atrás do dinheiro, acabaram correndo atrás de suborno. Então parece que eles sim pecaram, não só não eram tzadikam como Shmuel, mas eles pecaram com suborno. Não, eles só não fizeram igual o pai. O que Shmuel fazia de especial? Shmuel, ele não tinha um beidin fixo. Shmuel não tinha um tribunal fixo em que as pessoas vinham ser julgadas perante ele. Shmuel ele fazia algo especial. Ele ficava andando o tempo todo por Eretz Israel inteira, julgando as pessoas, cada um na sua cidade. Ele andava por aí, julgava as pessoas na sua cidade. Vem lo asuken, ele yeshu be'arem, mas os filhos de Shmuel não fizeram isso. Os filhos de Shmuel falaram, não, a gente vai morar aqui na nossa cidade, quem quiser um julgamento que venha. Isso daqui, a priori, não tem problema nenhum, só que tinha uma pequena kavaná problemática aqui, não realmente a ponto de ser chamado de suborno, e sim, que de larbot sachar lechazanem ou lesofrem. Porque agora que eles estão na cidade, eles têm o tribunal deles, então eles têm o gabai do Beidin, eles têm a pessoa que escreve a ata do julgamento, que é alguém que vai receber um dinheiro fixo. Quer dizer, eles fizeram talvez um pouquinho de nepotismo, contrataram, não família, mas contrataram pessoas conhecidas para o tribunal deles. Então, de certa forma, teve aqui algum pecado
que foi ligado a dinheiro, mas não chega a ser suborno, não é que eles julgaram errado por causa de suborno, e sim, eles fizeram um tribunal numa cidade só, para poder contratar as pessoas que trabalham lá em volta, pessoas conhecidas, diferente de Shmuel, que dava volta pelo país inteiro. Esse é o ponto. Essa é a única questão que eles fizeram de errado, mas não é que realmente eles foram subornados para julgar de forma errônea. Ketanai, fala Gemara que a priori é Machloket Tanaim. É uma discussão entre Tanaim, o que eles fizeram de errado. Está escrito, Vaitu achrei a Betza. Está escrito que eles foram atrás dos subornos. Betza é receber dinheiro. Rameir Omer, Helkam Shalu Befiem. Rameir fala que eles cobravam para julgar. Não cobravam para julgar, desculpa, Maaser, Rashi fala aqui. Eles eram Levim, Shmuel era Levi, os filhos eram Levim, e eles cobravam o Maaser. Geralmente, quem tira Maaser escolhe para quem dá. Mas eles, os filhos de Eli, pediam o Maaser. Eles eram Gdolei Israel, eles eram os Shoftim, ninguém vai negar, ninguém vai falar não. Então eles pegaram mais do que eles mereciam. Então não é que eles receberam suborno e julgaram erroneamente, eles simplesmente pegaram mais do que eles mereciam. Rabi Omer Melai Tilar Balei Chaim. Eles colocavam impostos sobre Balei Chaim, sobre Balei Batim, não Balei Chaim, desculpa, sobre Balei Batim, eles cobravam dinheiro das pessoas desmerecido. Rabi Akiva Omer, Kupai Eterashel Maaser Natu Bezor. Rabi Akiva fala que eles pegavam Maaser à força. Não só pediam, mas eles pegavam à força. Rabi Yossi Omer Matanot Natu Bezor. Rabi Yossi fala que Bezroa. Rabi Yossi fala que eles pegavam parte, quando traziam korbanot, parte dos korbanot vão para os Kohanim, eles mesmo sendo Levim, eles pegavam à força a parte dos korbanot, que realmente é desmerecido, porque essas matanot eram para os Kohanim, não para os Levim, eles pegavam isso à força. Então, teve aqui algum pecado, mas não pecado de suborno, e sim algum pecado ligado a dinheiro. Zat Hashem, em breve continuamos com outras situações em que parece que pecou, mas não realmente pecou. Koyach.